Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview, hoje com a Xana Piteira. Olá, Xana, bem-vinda. Grato por teres aceito este convite para conversarmos um pouco sobre a Sociocracia 3.0. Obrigada, Marco, pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo. Talvez uma boa forma de começar a conversa seja por isso mesmo. O que é, nas tuas palavras, a Sociocracia 3.0? Então, a Sociocracia 3.0 começa por ser, assim, numa primeira camada, uma linguagem de padrões, que podemos utilizar nas iniciativas, organizações, empresas, etc., para tornar a colaboração mais efetiva, eficiente, eficaz, mais ágil, não é? Então, no fundo, eu gosto de chamar-lhe como uma caixa de ferramentas, e essas ferramentas são diversos padrões que podes utilizar. É super flexível e é totalmente open source. Então, basicamente, tu não implementas a Sociocracia 3.0, que eu vou começar a chamar S3, que é o formato para tornar mais fácil o nome. Então, basicamente, tu podes ir buscando ferramentas a essa caixa de padrões à medida que surge uma necessidade para a qual esse padrão pode dar resposta dentro da iniciativa. E é para mim das coisas mais interessantes relativamente a outras abordagens organizacionais que eu conheci antes, porque esta ideia de mudar o mindset, de predizer e controlar a realidade, não é? Fazer planos e tentar cumpri-los, quer a vida queira, quer não. Ou este sense and respond, não é? É quase que um co-sentir e responder, não é? Esta ideia de, de ir percebendo a vida e aquilo que é necessário fazer através de uma escuta mais ativa e mais profunda. É para mim, acho que uma das chaves que a S3 me traz. E nesse sentido, tu não implementas a S3 como um todo numa organização ou numa iniciativa, tu tens na tua caixa de ferramentas todos esses padrões e à medida que a necessidade vai emergindo, pegas naquele que é mais apropriado para dar essa resposta e fazes a sua operacionalização dentro da iniciativa. E isso vai-te desbloqueando aquele aspecto específico que precisava de uma resposta diferente. E eu gosto da forma evolutiva como a S3 vai entrando nesses espaços, por vezes de forma mais explícita ou menos. Então, se calhar, essa seria a definição, é uma definição muito própria, que eu daria. Podes dar Uma alguns caixa de exemplos, ferramentas, sim. podes dar alguns exemplos do que são padrões, de tipos de padrões que nós estamos a falar para ser claro para quem nos está a ouvir? Uhum. Então, temos grupos de padrões diferentes, que são, por exemplo, existe um mapa de padrões grande, são 70 e tal padrões, e podes, por exemplo, ter coisas tão simples quanto rondas, e se, por exemplo, notares que numa organização as pessoas não conseguem ter espaço para dar a sua voz, se calhar ires buscar o padrão das rondas faz com que tenha de passar a voz por toda a gente e cada pessoa vá dando a sua resposta. Uma ronda Como tem é um círculo, não é? Uma ronda é um círculo ou um uma passo. ronda, é um círculo onde cada pessoa tem a voz num dado momento sobre determinada decisão ou algum tema que se esteja a falar. Podes ter coisas mais complexas, como um processo de tomada de decisão por consentimento, e isso também é um padrão. E então aí esse padrão vem dar resposta quando é necessário, de certa forma, agilizar o processo de tomada de decisão, ou criar um processo de tomada de decisão que inclua todas as vozes de forma equivalente. Portanto, tens padrões que são ferramentas de trabalho muito simples. Podes ter, por exemplo, o time boxing, não é? Colocares, ok, para este assunto temos 15 minutos e estás a dar um tempo àquela atividade, e isso ser um padrão que dá resposta a, por exemplo, temos uma reunião com um monte de tópicos na agenda e não conseguimos dar conta de todos antes do final.
Então, ok, que padrão é que pode nos ajudar? Se calhar vamos fazer, tirar o timeboxing, pôr e saber que cada coisa vai ter 15 minutos e aí no final temos tudo tratado. Então, os padrões podem ir de uma vasta complexidade a coisas muito, muito simples. Depende muito do que é que a iniciativa está a necessitar naquele momento. Uns ajudam a co-criar a organização e são coisas muito de fundação, não é? E outras coisas são muito operacionais e muito práticas. Portanto, tens assim um range grande de opções. Podes dizer um pouco mais sobre a história da Sociocracia 3, ou seja, o que é que aconteceu no passado, quais foram os passos para se chegar a esta metodologia que eu vou chamar uma metodologia de governação? Poder governar uma Uhum, iniciativa, uma organização, uma comunidade, enfim, um game world uhum. que esteja em cima da mesa. Podes dizer um pouco mais Sim, da sua história e sim, a origem, história e origem. sociocracia chega ao 3.0, hum, obviamente com uma linhagem grande que começa, quando se começa a falar muito sobre a parte de que a sociedade realmente se organiza de certa forma, não é? Começa a aparecer as primeiras ideias de sociologia. Até que mais tarde são os Quakers, que é um grupo até que está ligado com uma vertente mais religiosa, que começa a utilizar a tomada de decisão por consentimento de uma forma muito natural, ou seja, eles juntam-se e para que o grupo consiga ir evoluindo e tomando decisões, eles fazem assim uma série de rondas para tentarem perceber qual é a voz coletiva, vá, e não tanto a opinião de cada um. E isto depois vai evoluindo e há é uma empresa de qualquer coisa ligada com eletrónica na Holanda que começa, não é? Ele começa a ver o potencial de envolver os trabalhadores dessa empresa na tomada de decisão das coisas que lhes afetam, no fundo, que é muito a base da sociocracia. Então, as pessoas que são afetadas decidem. Eu não te consigo dizer assim de cor as datas e essas coisas todas, essa informação está toda disponível no website da sociocracy30.org. De qualquer forma, começa a ser implementada em departamentos da fábrica ou da empresa dele e aquilo começa a ter bastante sucesso e durante muitos anos, isso foi no período também dos anos 70, desenvolve-se muita coisa de sociocracia na Holanda e em holandês. E aquilo começa a passar para inglês com um livro que eu penso que se chama We the People, não sei dizer o nome dos autores, e é traduzido pela primeira vez para inglês e começa assim a expandir-se por outros sítios do mundo. E essa é considerada, depois na Holanda aparece o Sociocratic Method, uma organização também que vem a partir das implementações feitas por ele, que eu estou, o nome dele em holandês, desculpa, mas eu agora não me estou a conseguir recordar. E depois, pronto, começa a haver a tradução em inglês, começa-se a espalhar um pouco mais, e essa é a chamada sociocracia clássica. Acontece que eles têm quase como uma constituição, que tu, ao adotares a sociocracia, tens aquelas metodologias todas naquela constituição e começas a tornar-te sociocrático. Pronto, o método que eles trazem. Surge aí no meio a holocracia, e a holocracia aparece num mundo mais empresarial e no fundo é uma adaptação da sociocracia que acaba por não honrar tanto a linhagem de onde a sociocracia vem. E então nessa altura começam a fazer cursos que acabam por muitas vezes ser muito dispendiosos e para, né, se calhar para muitos dos projetos mais grassroots ou sociais era uma coisa bastante difícil de alcançar, conseguires, e a holocracia tem a mesma constituição que tu implementas, o método e tal. Então é uma mudança muito estrutural. Qualquer uma da sociocracia clássica ou da holocracia, tu no fundo tens de dar um bocado a volta a toda a iniciativa para te tornares com essa função dos círculos e dos representantes que a sociocracia traz. Podemos falar sobre isso depois. O que acontece com
para ver se não perco aqui a minha linha de pensamento. Com a sociocracia em 2015, o James Priest e o Bernard Bucklebrink, não sei se estou a dizer bem o nome dele, eles juntam-se com o intuito de tornar a distribuição e a aplicação da sociocracia mais fácil. E como eles valorizam tanto a sociocracia clássica, eles estão a tentar perceber porque é que ela não se está a expandir da forma que merece, né? Porque no fundo acaba por ser uma ferramenta que traz muita agilidade na realidade ao processo, mas eles não veem esse quase que reconhecimento a acontecer. Então, como o Bernard Bucklebrink, ele é muito do mundo do IT, da tecnologia, ele começa a unir-se ao James Priest para conceberem uma forma de distribuição ágil e lean, não é? Com todos esses conceitos mais da tecnologia, para que, mais do que a tal constituição, a tal coisa que se implementa e que tem de fazer uma grande revolução na iniciativa, possam ser pequenas respostas a necessidades que se vão dando à medida que se vai desenvolvendo a própria iniciativa. E então, coisas numa iniciativa que estejam a funcionar, por exemplo, tu não vais mudá-las, né? If it's working, don't fix it, é uma das coisas. E é em 2015 que eles concebem então a S3 como um 3.0 da sociocracia, que evolui no sentido, eu acho que o que traz de mais progressista, no fundo, à sociocracia é este formato open source, de distribuição livre, aberta, e onde as pessoas e a comunidade de sociocracia começa a dar inputs das suas experiências que vão permitindo os próprios padrões irem evoluindo e ganhando mais complexidade de acordo com as experiências que cada pessoa vai tendo. Então tu tens constantemente este pensamento mais da tecnologia e do melhoramento contínuo, né? E esta coisa mais de prototipar e testar e falhar rápido e aprender e continuar, que é uma coisa que vem muito dessa linguagem mais tecnológica, unida a uma tecnologia social como a sociocracia, tanto que é uma das definições que damos, é uma tecnologia social para que as organizações ganhem, sejam, pronto, mais ágeis, efetivas e a colaboração possa realmente expandir-se em vários campos da sociedade, no fundo. Ok, portanto ela entende que ela é um método não hierárquico, baseado em circular e que envolve a participação e a colaboração do todo, onde ele está presente ou onde está presente, à medida que vão sendo adotados os padrões. Quais são as histórias? Tu falaste um pouco da história de como chegou à Sociocracia 3. Quais são as tuas histórias para tu chegares ao momento onde estás hoje, sendo uma das pessoas que mais conhece e mais aplica a Sociocracia 3 em Portugal? Qual é o caminho? Que caminho fizeste tu para chegar a este momento? Quais são as histórias-chave, as 3 ou 4 histórias-chave desse caminho? Sim. Olha, começou que foi quando nos conhecemos, não é? Aquele primeiro curso, penso que foi aí que nos conhecemos, não foi? Em 2015, num dos primeiros cursos de S3, que o James, juntamente com a Lily Davis, que desde essa altura também se tornou companheira dele e começou a acompanhar na evolução da ferramenta, eles chamam-se os co-developers da ferramenta, vieram a Portugal, à Biovila, e vieram dar um curso que ainda estava muito, né? Agora olhando para trás, ainda estava uma coisa muito no início, muito experimental, e nessa altura foi quando eu ganhei, assim como eu já andava a aprender sobre a holacracia e estava já muito envolvida na parte social das iniciativas e de trabalho com grupos, não é? Estava, pronto, com muita vontade de perceber realmente o que é colaboração e como é que podemos fazer isto melhor numa sociedade que nos ensina a competir quase desde que nascemos e que isso é o sucesso, né? É ir subindo a tal escada e todo este pensamento muito capitalista, no fundo. E eu andava à procura de formatos, de fórmulas, de ferramentas para tornar a colaboração realmente mais, não só efetiva, mas também genuína, sabes? Que eu encontrei no meu percurso até essa altura, encontrei muitas ferramentas que eu sentia que
Eram ótimas como ferramentas e teoricamente, mas era muitas vezes, quando as punhas nas mãos das pessoas, parecia que havia ali qualquer coisa que fazia com que não funcionassem tão bem, exatamente pela nossa, às vezes, falta de colaboração natural, não é? Nessa altura fiz essa formação com o James e a Lily, juntamente com a Maria Ruth, e como trabalhávamos numa comunidade com vários domínios de ação e com muita tomada de decisão e operações, decidimos levar isso então para essa comunidade e começar a fazer estilo S3. Vamos tentar fazer uma reunião onde puxamos este padrão. E aquilo realmente, olha, funcionou super bem, era uma coisa que víamos os resultados muito de imediato na participação das pessoas, na tomada de responsabilização por certas coisas. Então aquilo para nós começou-nos a parecer uma ferramenta que estava a responder ao que precisávamos. E aos poucos íamos puxando mais um padrão, outro padrão, e aquilo começou a soar-nos muito ágil realmente. E pensámos, vamos tentar então aprender mais. E fomos fazer mais umas quantas formações que o James e a Lily nessa altura tivemos também essa sorte, ou não, deles nessa altura estarem muito aqui por Portugal e a darem várias formações e começámos a ir muito numa também de observar. Fomos começando a ganhar mais agilidade nós próprias, fomos a um curso avançado também que eles deram em Barcelona e nos convidaram e pensámos, se calhar vamos não tentar fazer marketing da nossa atividade, Santinho, vamos tentar ir onde formos chamadas, né? Que é o próprio espírito da S3, é este Send, Send, Respond. Então, se começarem a mostrar interesse por este trabalho, vamos olhar, perceber qual é o driver, que é uma das grandes bases da sociocracia, né? O porquê é que é preciso alguma coisa, né? E qual é o impacto que se quer ver. E vamos caminhando assim e ver que assim nós também queríamos muito walk the walk, não é? Não queríamos estar a falar de uma coisa que depois não estava a ser experimentada e testada por nós. E então foi muito nesse sentido que fomos caminhando e sendo chamadas para, olha, este grupo gostava de aprender mais sobre sociocracia 3.0, ou estamos aqui com uma questão, gostávamos que nos ajudassem a resolver e nós percebíamos dentro dos padrões como é que poderíamos fazer isso. E fomos começando também por dar pequenas introduções. Isso foi uma fase que eu diria que foi a primeira. Depois a segunda fase, eu diria que já foi mais do que dar introduções à S3 a pessoas que vinham de várias organizações e iniciativas juntar-se a nós 2, 3 dias ou 4 e iam embora. Começámos na fase de ir aos sítios onde a equipa estava, com as condições em que trabalhava, com as pessoas envolvidas, e nós fazíamos mais o que a gente chama in-house training, que era uma coisa mais feita à medida daquela organização e iniciativa com as pessoas que lá estavam e onde ao longo das formações já estávamos a fazer trabalho de ir resolvendo algumas das questões que eles precisavam de dar resposta. Depois eu diria que houve ainda uma outra fase onde para nós já era assim, as ferramentas são espetaculares e têm todo o potencial, mas há todo um lado humano de utilizar a ferramenta, e aí eu costumo usar a metáfora do tens a tal mapa de padrões que é a caixa de ferramentas, mas se o carpinteiro não for bom a fazer o trabalho, então podes pegar nas ferramentas erradas para um certo trabalho e o trabalho não fica bem feito. Então existe um padrão que aí nós dedicamos-nos muito a fundo a desenvolver acho que esse padrão em específico, e temos desenvolvido coisas à volta desse padrão que se chama a arte de participar. E a arte de participar é um padrão da S3 que pergunta constantemente será o meu comportamento neste momento o melhor contributo que tenho a dar a esta colaboração? E nós começámos a perceber que este padrão, o facto da pessoa sentar num círculo para tomar decisões, para evoluir a sua iniciativa, com esta pergunta dentro de si, será que o meu comportamento é o melhor contributo neste momento? Para o todo, não para mim. Começámos a perceber que a maior parte das vezes as pessoas perdiam muito tempo a dar a sua opinião própria, por exemplo, quando
se calhar isso já tinha sido dito em termos de voz coletiva, já não era necessário adicionar. Então, se calhar o melhor contributo nessa altura era assumir que já foi dito e já não é preciso. Ou por outras vezes eram pessoas se calhar muito introvertidas, com uma capacidade de ver pormenores que outras se calhar não tinham, a não utilizarem o espaço de voz para falar. Então, como é que conseguíamos trabalhar esta parte mais invisível? Porque aquilo que nós percebemos é que quando as iniciativas pedem horizontalidade, na realidade há uma certa hierarquia natural em todos os papéis, né? Em todas as pessoas que estão presentes. Há todas as questões das dinâmicas de poder e privilégio dentro de um grupo, que elas, ou seja, muitos grupos tentam apagar as diferenças e acham que a horizontalidade é estarmos todos iguais, de igual forma. A nossa abordagem é mais que aquilo que o mundo tem de mais rico é a nossa diversidade e a diferença, e é nessa diferença que nós temos de conseguir funcionar, mais do que tentar homogeneizar um grupo para, por exemplo, que é aquilo que é um bocado o consenso, né? E a diferença entre consenso e consentimento é muito que o consenso é tentar que toda a gente concorde e pense da mesma forma sobre a mesma coisa, e tu dás o poder a quem bloqueia, não é? Quem bloqueia pode ficar ali dias e dias a tentar que o convençam de que aquela é a melhor opção. Com o consentimento é mais estarmos em conjunto curiosos para ver razões pelas quais aquela decisão faz sentido ou pode apresentar algum tipo de risco à iniciativa. E quando deixa de haver razões pelas quais já não faz sentido não avançar, então avançamos. Se houverem razões pelas quais não é seguro o suficiente avançar, então não avançamos. E é todo um processo muito assim coletivo. E eu acho que essa tem sido onde eu estou agora e tenho estado a desenvolver depois já ferramentas assim dentro da Orla Design, um bocado à volta disto, que é a colaboração profunda, não é? Como é que estamos ali genuinamente interessados em ver as tensões e os conflitos como algo que é sabedoria a tentar emergir e não como algo que temos de tentar homogeneizar para estarmos na mesma página, né? Como é que conseguimos valorizar essa diferença na voz de cada pessoa como realmente a riqueza de um grupo e essa diversidade. E eu acho que eu vejo isso numa camada também onde na modernidade se torna super relevante nós afirmarmos essas diferenças, não é? Mais do que o próprio capitalismo tenta muito quase que homogeneizar a sociedade, não é? Em todos os países que vais tens as mesmas lojas, as mesmas comidas, e eu acho que é muito o contrário, é como é que trazemos o valor à diversidade e como é que a colaboração se torna essa festa de cores e de diferentes vozes que trazem uma coisa mais rica do que a opinião e individualidade de cada um. E eu acho que é muito aí que eu estou, e isto para mim já é uma inspiração da S3 e liga-se às ferramentas práticas, mas para mim a S3 torna-se a pontinha do iceberg, das coisas visíveis com que podemos trabalhar no dia a dia, formatos para reuniões, processos de tomada de decisão, coisas que melhoram a efetividade do trabalho, mas depois há toda a parte que está debaixo da água, escondidinha no invisível desse iceberg, que a mim em particular tem-me chamado muito a atenção como um ponto bastante crucial dentro da colaboração. Então eu mergulhei um bocado dentro dos mares dessas camadas invisíveis e daquilo que carregamos para um grupo, para um círculo, e unindo isso às ferramentas da S3 que nos permitem ter a linguagem comum. Como é que conseguimos realmente dar voz a essa diversidade e a essa riqueza que um grupo pode trazer. Porque o que eu vi muitas vezes durante anos nos grupos é que era a diferença que bloqueava o grupo. E eu acho que deve ser a diferença que nos faz evoluir, expandir e mover mais para a frente. Não sei se respondi à tua curiosidade. Tornou-se claro para mim, através do entrelaçar da tua história com a história da sociocracia 3, tornou-se claro
as qualidades que a sociocracia tem e como é que elas te foram encantando, não é? Essa capacidade de ser flexível, adaptar aos lugares, tu levares, ser consequente, tu levares para o sítio onde tu estavas na altura, a comunidade onde tu estavas, aplicares à tua própria comunidade onde tu estás hoje, também com a Maria Ruth, eu quero fazer já a ligação à conversa que já tive aqui com a Maria Ruth, a aplicar na Orla Design, que é o coletivo que tu e a Maria Ruth e outras pessoas fazem parte, e a valorização da tensão, em vez de ser uma coisa a evitar, uma coisa a celebrar e a trazer para o meio, como tu ainda há pouco dizias, não é? Festejar a diversidade e ter esse contexto da diversidade, não é? Portanto, esses elementos como elementos determinantes para ti, do teu encanto, daquilo que tem sido a descoberta da sociocracia, e te levar a aprofundar sobre as raízes, não é? Com essa metáfora do iceberg, as raízes que depois podem fazer com que a sociocracia funcione melhor enquanto método de governação e de colaboração e participação. E grato por isso, tornou-se claro a partir da tua partilha, tornou esses elementos claros. Sendo a sociocracia uma tecnologia social relativamente recente, embora já comece estamos a aproximar já da primeira década, não é? De 2015 para cá, e a sociocracia ainda mais antiga, sendo a sociocracia 3 algo relativamente recente e que vem dessa ligação entre o mundo sociocrático antigo e a tradição sociocrática clássica com as metodologias mais ágeis do mundo do software, não é? O Manifesto Ágil, o Lean, por aí fora. Sim, acho que ter uma linguagem melhor que a minha para tudo isso. Sendo ligando-se aí a partir desse momento, o que é que tu consideras que a sociocracia 3 tem e é importante para o mundo que nós vivemos? Porque este mundo onde nós estamos a viver, os desafios que estão em cima da mesa são particulares, né? São novos para todos nós de alguma forma. Então, o que é que a sociocracia 3 tem para ti que é importante enquanto tecnologia social para fazer face a estes desafios e à incerteza do futuro que temos? Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é uma tecnologia que nos permite trabalhar com a incerteza. Ou seja, muitas das ferramentas que eu utilizava antes, assim, em contexto organizacional, vinham deste mindset de conseguires planear, pensar em todas as considerações e depois tens aquele plano e a ideia é conseguires seguir o plano e manter o plano. E isso está muito ligado também com esta necessidade quase de segurança do saber, não é? Que nós nos viciamos quase como modernidade. O conhecimento como uma fonte de quase segurança, né? Se a gente souber, tem o objetivo, vai por este caminho, vai ali, tem este resultado, então é quase como que se fosse seguro. O que acontece no dia a dia não é isso, nós vivemos em constante incerteza, nós esquecemos-nos talvez um pouco e depois quando acontece uma coisa imprevisível é assim, uau, temos de mudar tudo. Muitas vezes os planos que fazemos são para mandar por fora da janela e para fazer de forma diferente, então eles no fundo dão-nos alguma segurança, mas depois muitas vezes eles não nos servem porque temos de estar em constante ajuste e adaptação e é assim que a evolução vai acontecendo. Então a sociocracia nesse sentido o que me traz é a possibilidade da emergência constante da voz coletiva, ou seja, a gente criando uma estrutura onde como grupo consegue trabalhar e ter processos mais do que produtos finais, nós ao longo do processo vamos conseguindo trazer a voz e aquilo que cada um está a percepcionar da realidade da iniciativa e a trabalhar com isso, dando a resposta que naquele momento, sob aquelas condições, faz sentido. Nunca tomamos decisões que sejam um compromisso gigante para sempre. Nós tentamos primeiro sentir e responder, depois tomar uma decisão que não seja, em inglês soa melhor, it's not either or, it's both and more, não é? Não é propriamente o que eu acho e que tu achas e termos de perceber qual é a melhor opção, mas sim o que é que do que eu vejo e do que tu vês pode-se integrar e adicionar um ao outro para ser uma coisa mais completa e melhor do que a nossa opinião singular, não é? E quando fazes isto num grupo, tu tens uma
uma coisa que se calhar eu pensei que é boa, mas quando tu intervens com o que tu pensaste também, nós temos uma coisa melhor, porque é a junção dessas duas perspectivas, então somos como sensores que vão decidir como responder, e depois quando respondes, encontras uma solução, uma decisão que seja boa o suficiente por agora e segura o suficiente para tentar. O que quer dizer que quando aparece um novo fator desconhecido, que vem dessa incerteza, dessa mudança rápida que acontece hoje em dia com tudo, e podemos ver o exemplo da pandemia, por exemplo, né? O que aconteceu na pandemia é que todos os planos tiveram de ser mandados pela janela porque veio um fator que afetou globalmente toda a gente, que nos teve de fazer ajustar e adaptar. E é aí que eu acho que a S3 trabalha muito bem, que é permite com essas ferramentas irmos tomando essas decisões que são boas o suficientes, já com a abertura de que ela pode mudar daqui a uma semana se surgir uma nova tensão ou um novo elemento do grupo percepcionar algo que adiciona ao facto dessa decisão ter de ser revista. Então tu fazes sempre, por exemplo, acordos que são bons o suficiente por uma temporalidade que toda a gente está bem para experimentar. Ou seja, vou dar assim um exemplo muito breve. Se chegas a uma decisão onde há pessoas que não vão ter uma objeção àquilo, mas que têm o receio e a insegurança de como é que aquilo vai funcionar, nós fazemos ok, então, e se fizermos durante 2 semanas e voltarmos a olhar para esta decisão a seguir a ver se continuas com este receio, e se temos de alterar alguma coisa com algum novo fator. E a pessoa geralmente consente porque consegue viver com 2 semanas daquela experiência, sabendo que depois ela poderá ser revista. Então há esta quase que flexibilidade de ir fluindo com o que vem, junto com uma estrutura que também te poupa muito tempo de não teres uma coisa completamente aberta e destruturada para trabalhar, que a mim me tem dado uma grande capacidade de dar resposta muito maior à incerteza, que é os tempos que vivemos, é que agora achamos que é uma coisa e se calhar daqui a um mês as condições mudaram tão rápido que já é outra e já há uma série de novas coisas a adicionar a essa decisão. Por outro lado, também vejo que isso é uma grande prática espiritual para as iniciativas que eu também valorizo muito, que é o conseguir estar rendido e aberto àquilo que a vida vai trazendo a cada momento, ajuda-nos a estar presentes e com uma escuta muito mais ativa para podermos trazer ao nosso grupo o resultado dessa nossa atenção em formato de tensão. Ou seja, as tensões são sabedoria à procura de emergir, a querer emergir num grupo. Então, se há alguma coisa que me causa alguma tensão, que geralmente é percepcionado como uma coisa negativa ou um conflito, não é? Nesta perspectiva, tu trazes isso com uma frescura que é: olha, eu estou a ver isto e isto acho que poderia melhorar ou ser diferente. Alguém vê alguma razão pela qual não devemos ir nesta direção? E se alguém vê, traz isso e há esta, sabes, esta abertura, nesta co-construção de estarmos mais ligados, eu acho, não só uns aos outros, como também ao lugar e ao ecossistema e à organização. Torna-nos mais responsáveis pelo nosso próprio percurso e o percurso das iniciativas, que muitas vezes, e num mindset assim muito mainstream, tu tens alguém, não é? Que é o patrão, que direciona, que cria a estratégia e até pode ouvir as várias pessoas, mas que dá uma direção de alguma coisa que tenciona atingir algum objetivo muito específico. Tu com a sociocracia trabalhas com o propósito. O propósito é este, porque é que estamos aqui, não é? E o que é que gostaríamos de ver de impacto do nosso trabalho. E depois a forma como isso se vai fazendo e operacionalizando no dia a dia é respostas ao que o mundo nos vai permitindo também evoluir, não é? E eu acho que sinto que é muito mais uma perspectiva até de como sermos em conjunto uma iniciativa mais do que baseada no intelectual e no cognitivo, que acho que é um vício da modernidade.
A gente precisa de saber, não é? Precisa de ter a certeza. E o fundo é que nunca temos, não é? E a vida não é certa. Então, quando tu trabalhas com uma ferramenta que está aberta a essa fluidez, tu também estás mais alinhado com os processos vivos, com aquilo que é um sistema complexo. Eu acho que passa de uma coisa, de um pensamento muito linear, né, que vem de uma história também, né, a modernidade vem de muito desenvolvimento, pronto, patriarcado, o capitalismo, que traz uma coisa muito orientada para o sucesso de um certo formato. Eu acho que a sociocracia quase que traz uma ligação ao conhecimento mais indígena, que é estás ligado a todo o ecossistema e és mais uma peça que te permite ser um sensor de onde é que o ecossistema tem de ir. E em conjunto somos todos quase que também diferentes elementos, embora da mesma espécie, mas que estão nesse todo a trazer essa informação ao grupo. E isso faz com que nós olhemos uns para os outros como partes de um sistema maior, sabes? E com o nosso valor, né? Todas as vozes têm um valor, e eu acho que é aí que lidar com a incerteza se torna uma coisa super entusiasmante. Quando tu decides, tipo, vou estar atenta às incertezas e ao que vem, e ao que eu não vejo, e aquela pessoa vê, e às tensões como sabedoria, parece que ganhas um gosto por sentir e por responder desta forma, que é muito diferente da frustração de estar a tentar seguir um plano que a vida te está a dizer agora já não é bem por aí. Então eu acho que passamos desta coisa muito mental e cognitiva para uma coisa bem mais integrada e holística nos lugares e nas equipas em que estamos a trabalhar. Gratiana, Acho que é isso. descodifique como lidar com o desconhecido, com a incerteza e com a emergência do tempo presente, usando a inteligência coletiva e a experimentação como forma de fazer evoluir. Portanto, grato por essa clareza, pela experiência que tu trazes em cima da mesa. Eu gostava de te perguntar um pouco sobre como é que está a sociocracia 3.0 em Portugal. A minha percepção é que talvez tenha à volta de 50 pessoas que estejam mais ou menos ativas de uma determinada forma, e eu não sei bem falar em projetos, mas pelas minhas contas, eu acho que consigo enumerar à volta de 10 que eu conheço, tu provavelmente conheces mais, e enumero em diferentes contextos. Portanto, conheço comunidades que usam, que não são formalizadas, conheço empresas que usam, conheço projetos ou centros de retiros, como por exemplo o Tenchi, que usa, portanto, é assim alguma diversidade na utilização, e também vejo pessoas em diferentes contextos, em tantas empresas, fora, em ecoaldeias, onde estão a usar a S3 em Portugal. Qual é que é a tua leitura? Como é que tu tens visto a tua experiência? Porque vocês, através da Orla, vocês têm feito o trabalho usando estes padrões, usando esta metodologia, intervindo nos diferentes contextos. Portanto, qual é a tua experiência? Como é que tu vês a sociocracia 3 em Portugal, e o que é que tu tens pressentido, e qual é o desafio que nós estamos a ter em adotar a sociocracia em Portugal? Uhum. Olha, é uma boa pergunta que eu também me pergunto muitas vezes. Aquilo que eu vejo neste momento do lugar onde eu estou é que há pessoas a utilizar a S3 de forma mais explícita e outras de forma mais implícita, menos explícita, né? Ou seja, eu própria aqui no Algarve já acabei por usar aquilo que nós na comunidade de prática da S3 chamamos a sociocracia à paisana. S3 à paisana. Então, tu podes realmente utilizar a S3 de uma forma nos teus relacionamentos íntimos, em contexto familiar. Eu, por exemplo, uso muito com a minha família, nós fazemos círculos de tomada de decisão, onde eu utilizo uma série de padrões de uma forma muito informal, onde estou a utilizar a S3, e muitas pessoas com quem eu contacto fazem isso, porque as crianças assim a perceber tensões e a trazer e a ter este pensamento são geniais. Então é uma coisa que se torna muito natural, no fundo, esta questão de perceber uma tensão, trazer isso, tomar uma decisão que seja boa o suficiente por agora, com as vozes de toda a gente que contribuiu, é uma coisa super natural, né? Que fazemos quase desde que acordamos até que vamos dormir connosco próprios. Então,
Eu acho que há muita gente a utilizar de forma menos explícita a S3 como quase uma forma de navegar a vida e de ter estas que a gente chama as frases companheiras ou estes mantras para nos ajudarem a ir navegando dia a dia. Depois há realmente iniciativas que estão a utilizar de uma forma, que eu diria, puxando padrões que respondem a coisas específicas. Por exemplo, a tomada de decisão por consentimento é um processo muito utilizado por muita gente. Não quer dizer que para eles todo o conceito da S3 ou todos os outros padrões sejam muito conhecidos. Então, às vezes é tal coisa, há aqui coisas nesta caixa de ferramentas que nos servem, vamos pegar nisso e utilizar. E depois há realmente comunidades, iniciativas que fazem questão de ter um treino, mais uma capacitação, uma capacitação interna das pessoas para que a estrutura em si funcione muito nesta linha de ir puxando padrões para dar resposta a tudo. Então tu tens desde a coisa mais informal até uma coisa um bocado mista, onde utilizam ferramentas e alguns dos padrões informam esses processos, até realmente um conhecimento generalizado na iniciativa do que é S3 e a sua utilização. Há ambientes mais formais que também estão a ganhar interesse, mas eu não estou tanto, se calhar, ainda nesses espaços. Eu tenho trabalhado muito com iniciativas mais do campo social que querem trazer uma certa genuinidade aos processos colaborativos e ganhar ferramentas que lhes permitam fazer isso e para os quais não foram treinados. E aí, dentro de organizações, muitas vezes tem a ver com também a tomada de decisão, mas por vezes padrões que realmente tornam a dinâmica e o dia a dia mais colaborativo em geral. Muita gente precisa da organização do trabalho em termos de ferramentas que vêm muito também do mundo tecnológico, e muitas coisas até ferramentas online, de podermos colaborar através também das nossas aplicações e computadores. Então, olha, se queres que diga, o que me parece é que o panorama em Portugal é muito diverso. Nós já trabalhamos com empresas que vêm mesmo dessa linha mais corporativa, empresarial. Já trabalhamos com comunidades assim super alternativas ou escolas com pais e crianças e professores todos envolvidos nos processos de tomada de decisão, e já trabalhamos com pessoas que não fazem ideia nem nunca ouviram falar na S3, mas que estão a implementar uma série de padrões porque estão a ser informalmente guiadas dessa forma. Parece-me que é um bocado isso que a S3 traz em termos de vantagem da sociocracia clássica para mim. Tu não teres de saber muito teoricamente sobre a sociocracia como um framework, mas poderes conhecer-lhe alguns padrões e algumas frases que te ajudam a chegar a um grupo e a apresentar-te no grupo de um outro espaço, né? De um espaço que é realmente colaborativo. Não sei se isso ajuda. Sim, tu escreveste um paper sobre essa realidade em Portugal. Esse paper é possível de ser disponibilizado? Há algum link na internet que eu possa usar para pôr anexo a esta gravação? Sim, eu não sei se podes anexar o PDF que te enviei, mas se fosse possível era interessante as pessoas também verem estudos de casos específicos, porque nós temos projetos de raiz, como o Centro Core em São Luís, por exemplo, ali em Odmira, que está a usar a S3 para a raiz da iniciativa e para começar daí a emergir um projeto, e depois tens projetos que precisam de troubleshooting, não é? De resolver tensões e questões e que trazem padrões da S3 para uma estrutura já existente. E eu acho que nesse paper consegues ter um pouco assim a visão dessas várias possibilidades. Eu acho que as possibilidades da S3, por ser tão flexível, aberto e serem estes padrões que no fundo podes sempre adaptar à tua realidade, da tua iniciativa,
torna realmente muito livre a sua aplicação. Nós gostaríamos muito de fazer um evento aqui em Portugal que fosse o primeiro encontro para falar da S3 e das coisas que as pessoas estão a fazer. Ainda não conseguimos, depois veio a pandemia e também estamos a tentar perceber qual o melhor formato, mas eu acho que aí é quando iremos verdadeiramente saber quem é que se está a apropriar desta ferramenta e a utilizá-la. E seria muito interessante para nós abrir esse espaço e essa conversa, e estamos com muita vontade. Sabemos que pessoas que já estudaram connosco estão desde a aplicar em reuniões familiares e de intimidade, como, por exemplo, um departamento de uma universidade em Lisboa que está a organizar-se segundo os princípios e uma série de padrões da S3. Então acho que o espectro é grande e seria super interessante percebermos formas de captar esses números ou esses depoimentos, no fundo. Eu apoio e celebro essa iniciativa e no que puder ajudar é um go. Eu vou pôr nas descrições daqui do vídeo, vou pôr o paper que nós estamos a falar, para quem quiser ver. Shana, uma das... Tu tens aplicado isto de forma sistemática, como tu disseste, e vocês aplicam a vocês próprias, na vossa própria comunidade, portanto aquilo que tu dizias, nós não vou servir a ninguém aquilo que eu não estou a aplicar a mim própria, portanto aplicar o próprio veneno a ti, isso dá-te uma experiência e uma implicação completamente diferente. Como é que tu cuidas de ti neste processo? Como é que tu, enquanto experimentador, enquanto alguém que está no hedge, que está, falha e vai para lá e não resulta e bate e vem aqui e lida com a resistência, com a cultura moderna, como tu já descreveste aqui várias coisas, como é que tu cuidas? Como é que tu nutres enquanto ser humano neste processo de experimentação, de lidar com esta solidão de ir à frente, não é? De estar a experimentar coisas que não está no mainstream cultural? Portanto, que práticas, que coisas tu fazes para manter o teu equilíbrio, a tua resiliência, o teu centro, o teu alinhamento? Como é que tu cuidas de ti? Bem, tirando um qigongzinho pela manhã, sempre que consigo, que é uma prática que eu gosto muito. Eu agora vivo aqui numa floresta lindíssima que me alimenta muito essa parte, um dia a dia também muito ligado aqui à terra, não é? E à comunidade, e essa parte ajuda-me, né, este enraizamento. Hum, Tem sido, né, porque não foi sempre assim, eu mudei-me para aqui no início da pandemia, então consigo ver a diferença do que é poder estar neste sítio e a fazer, né, um propósito maior, e inclusive é testar essas ferramentas ao mesmo tempo. Tenho a sorte de não estar a fazer um caminho muito solitário, porque quando entrei na S3, eu e a Maria Ruth entramos assim de mãos dadas, então é uma partilha que fazemos muito próxima também, não só daquilo que são as celebrações dos pequenos sucessos que vamos tendo, mas também as frustrações do que é ir à frente e ir abrindo esse caminho, não é? Há muito processamento entre nós também, às vezes, como lidar com as tensões que o próprio processo nos traz. O facto é que realmente esta, né, esta abertura a esta fluidez é realmente uma prática interior já por si, não é? Porque tu normalmente quando sentes um bocado o peso ou essa parte menos positiva do processo, ok, que tensão é esta e que sabedoria que está a trazer. Então tu consegues quase que virar a coisa para muitas vezes a sabedoria que me traz é eu tenho de dizer que não a este trabalho, ou eu tenho de dizer que não a esta proposta, ou, sabes? E também esse sentir dentro de mim para onde é um processo constante. Sem dúvida que a paisagem é o meu maior centro neste momento e aqui o cuidar da terra. As redes de apoio que tenho, não é? As pessoas com quem posso partilhar e falar. A Maria Ruth nisto tem sido assim um elo mesmo importante de partilha. E, e acho que é isso, acho que para mim tem sido, acho que como qualquer pessoa neste momento que está a tentar fazer este trabalho, às vezes nós paramos e pensamos, mas isto tudo vale mesmo a pena, este esforço todo? Às vezes parece que as coisas lá fora estão a mudar e depois de repente vais um bocadinho mais para fora do que o teu espaço e as tuas redes e percebes que está tudo
a ir numa direção tão diferente ainda, que é um bocado às vezes frustrante, não é? Lidar com quase que este colapso da modernidade e sentir que aquilo que estamos a fazer é suficiente. Então esse se calhar é até o meu maior desafio, é ir ganhando a constante vontade e coragem de continuar a fazer este trabalho pioneiro, sabes? Às vezes penso, mais vale estar aqui, quietinha no meu sítio e não estar a tentar ter esse impacto maior. Mas depois a vida realmente está constantemente a trazer estas sabedorias que nos fazem ir continuando e percebendo que para muita gente é útil. E eu encontro muita energia nessas trocas, sabes? Quando há uma iniciativa, alguém que me chama a dizer estamos com este desafio, será que conseguem pensar em alguma forma, através da sociocracia ou outras ferramentas que nos possa ajudar a ultrapassar? Pronto, dá-me a pica toda, não é? E vontade de pensar como contribuir, e eu sinto-me muito alimentada por essa minha necessidade também de contribuir e de sentir que estou a fazer alguma coisa aqui para o movimento também regenerativo e para né, a minha parte num trabalho que é muito maior que eu e que no fundo sinto que a esta altura nenhum de nós, ou seja, se nós conseguirmos imaginar aquilo que aí vem como positivo, provavelmente estamos a imaginar de um box que pode estar a criar mais do mesmo, sabes? Então eu estou muito disponível para questionar-me a mim própria quando tenho demasiadas certezas sobre o caminho a tomar, porque acho que neste momento é mesmo um caminho para perguntarmos, mais do que termos respostas. Então, o estar num caminho também de descoberta e desconhecido permite-me ir ganhando a força de, de ir recebendo de uma forma o bom e o mais desafiante, ir recebendo como aquilo que é a resposta do mundo ao que eu estou a fazer. Então isso também me dá uma certa direção, vá. Grato, Xana. Acho que é isso. Grato, Xana, por teres trazido de forma tão explícita como é que tu vais cuidando de ti no teu processo. Um tópico que pode ser interessante para quem nos está a ouvir. Eu penso que vocês são a única orla, neste caso, tu e a Maria Ruth e as outras pessoas que fazem parte do coletivo, que são a única entidade a fazer capacitação em S3 em Portugal neste momento, não é? E vocês fazem mais ou menos um treino por ano. Então, nós estávamos a fazer um treino ou dois por ano, assim mais presencial, e depois veio a pandemia e tivemos alguma resistência e lançámos uma introdução online que surpreendentemente foi espetacular. Conseguimos juntar pessoas de todo o país que não viriam até ao Algarve fazer um curso de 2, 3 dias. Conseguimos acompanhá-las durante vários meses, porque eram sessões online com tempo entre elas. E isso foi muito, muito bom, foi um espaço de partilha muito bom. Neste momento estamos mais inclinadas a capacitar organizações com os seus desafios próprios e que querem alterar os modos de trabalho para uma coisa mais colaborativa através da S3, portanto estamos a ir mais aos sítios, trabalhar com a equipa e a resolver questões e a responder a questões dessa equipa, do que a abrir um curso generalizado para quem quiser aprender. Porquê? Porque percebemos que o impacto é maior. Ou seja, quando nós estamos numa organização, tivemos agora um trabalho de 8 meses numa organização que tem um impacto grande aqui no território, e indo lá uma vez por mês, durante 8 meses, conseguimos criar um impacto na organização, nos processos de trabalho, na forma como a organização está a trabalhar, muito mais notório do que, por exemplo, ter uma pessoa dessa organização num curso intenso de 3 dias que depois volta para a organização e tem todo o trabalho lá para fazer. Então eu diria que eu e a Maria neste momento estamos mais inclinadas para aceitar esse tipo de convites, mais do que estar a tentar lançar um curso e ver quem vem. Porque também é o espírito um bocado da S3, não é? É trazerem-te uma atenção e te dares resposta. E o que nós pensamos é que às vezes passamos tantas horas a planear um curso, a lançar datas, horários, e depois tens tipo, das 30 pessoas que disseram que queriam fazer um curso, tens 2 a inscrever-se.
sabes, esse tipo de coisas para nós deixou de fazer sentido, até porque a própria S3 funciona nesse outro formato, que é esse estar a sentir para onde é que é. E então nós vamos falando, vamos conversando sobre a S3, vamos contando histórias de coisas que estão a funcionar para nós e noutras iniciativas, e isso tem trazido outras pessoas que têm esse interesse e nos pedem. Daí a nossa presença, por exemplo, nos mídias, isso ser bastante fraquinha, porque nós estamos mesmo assim a dar resposta a pedidos que nos vêm muito diretamente, mais do que até a promover o nosso próprio trabalho, que também poderia ser bom fazer isso, mas tem sido às vezes um desgaste de energia para o impacto que dá, que não nos tem compensado e desta forma tem sido super recompensador. É isso, para responder a isso, acho que ir aos sítios e trabalhar diretamente com a equipa naquilo que são os drivers que já estão ali, torná-los explícitos e ajudar as pessoas a dar resposta, é sem dúvida o tipo de trabalho que neste momento está-nos a dar mais gozo. E esta ideia de um evento onde as pessoas que estão a usar S3 em Portugal se possam juntar para partilhar as aprendizagens é outra coisa que não será ainda para este ano, bem que tínhamos tentado. Mas ainda não é, acho eu, o momento. Precisamos de outros elementos que se juntem a essa ideia. Mas há de chegar o dia. Grato, Shana. Estamos aqui, terminamos o tempo. Grato por teres vindo comigo a esta conversa, que ela passou assim a voar, como que um vento de primavera. Está um tempo também fantástico aqui. Grato por teres trazido esta ideia e deixado. Eu senti muito tu falares da alma da sociocracia a partir da tua experiência. Grato por isso. Obrigada pelo convite mais uma vez, foi mesmo bom estar aqui à conversa. Assim aqui no meio de montes de outros malabarismos do dia a dia, então fico contente de termos conseguido aqui agilizar este bocadinho e olha, espero que seja útil para quem quer que esteja a ouvir e claro, podem sempre entrar em contacto connosco para saber mais, foi aqui um toque muito pessoal e superficial se calhar ao assunto. Mas pronto, também no website da Orla podes pôr aqui nas notas e as pessoas acederem aos nossos contactos se tiverem interesse em saber mais. Grato, Shana. Até já. Gratidão, Marco. Até breve.